principal risco que o cigarro oferece na cirurgia plástica é porque ele diminui a oxigenação dos tecidos. E o que é que isso vai implicar? Isso vai implicar no maior risco de infecção, maior risco de abrir a ferida no pós-operatório, risco de necrose, que os tecidos eles podem não chegar ao sangue adequado e eles perderem todo o aporte de oxigênio deles e eles acabarem sofrendo com isso, que é o que a gente chama de necrose. O tecido que não chega tanto oxigênio, ele cicatriza de uma maneira diferente. Então, por conta disso, a cicatrização é mais lenta também, às vezes até atrapalha. E tem pacientes que demoram muito mais tempo para cicatrizar do que os pacientes que não fumam. O ideal é que o paciente, antes de qualquer cirurgia eletiva, ele pare de fumar pelo menos 4 semanas antes. Isso é o mínimo exigido. Se ele conseguir parar de 6 a 8 semanas, a gente começa a entrar no terreno que seria mais adequado, começa a ficar mais seguro para o paciente. A gente não tem bem estabelecido a partir de quando é totalmente seguro, porque tem pacientes que mesmo parando 8 semanas antes, eles ainda correm risco de ter algum problema, mas a gente sabe que esses riscos eles reduzem. Na vigência do tabagismo, a gente não vai fazer uma cirurgia plástica eletiva nele. Os procedimentos também eles variam bastante. Então, aqueles procedimentos que estão associados a um maior descolamento de pele, ou seja, que a gente precisa descolar o aporte sanguíneo que está chegando, elas estão sobre maiores riscos. Por exemplo, as cirurgias de face, onde a gente precisa descolar todo o tecido da face. As cirurgias de abdômen, onde a gente precisa tirar mais pele. Então, todas essas cirurgias elas estão mais associadas. As cirurgias menores, onde não envolve esse descolamento, os riscos são menores, mas mesmo assim eles existem. Uma vez que o paciente fuma, a gente nunca tem como garantir que ele vai se comportar como um paciente que não fumou. Então, por mais que ele já tenha parado de fumar há 10 anos, por ele ter sido um tabagista prévio, o risco dele sempre vai ser maior de um paciente que nunca fumou. Então, não importa o tempo. Na verdade, quanto mais tempo, mais seguro, mas a gente nunca consegue chegar ao paciente que nunca fumou. Para a gente cicatrizar de maneira adequada, a gente precisa levar oxigênio e nutrientes para os tecidos que foram cortados, que estão precisando cicatrizar. Com o cigarro, ele tem alguns vilões. A gente tem algumas substâncias que são ruins nos cigarros, entre elas a nicotina, que faz com que os vasinhos da periferia eles acabam ficando apertadinhos, ou seja, o sangue ele não consegue chegar de maneira adequada nesses tecidos e por conta disso não chega oxigênio, não chega nutrientes e por conta disso a cicatrização ela fica deficiente. Então, falar de depressão é um tema muito atual, mas que por muito tempo houve muito preconceito, as pessoas tinham muito medo de falar sobre depressão. E hoje já está uma coisa tão comum, vamos dizer assim, que as pessoas já externalizam com muita naturalidade. A depressão ela é uma doença psiquiátrica recorrente e crônica, causada muitas vezes por falta de comunicação entre neurônios, muitos deles através da falta de comunicação e equilíbrio entre a serotonina, que é o neurotransmissor do humor. Então a depressão ela é muito confundida com tristeza, mas essa tristeza precisa ser observada se ela é recorrente, muito frequente, porque ela também vem acompanhada de desesperança, né, e falta de motivação e falta de incentivo para a realização de algumas coisas da vida cotidiana. Uma das principais causas são fatores biológicos, mas nem todo mundo manifesta isso, mas tem fatores também causados por consumo de drogas lícitas, como álcool, e drogas ilícitas, como a cocaína. Hoje também é muito comum que uma das causas seja a questão dos traumas da infância, que se tornam gatilhos, que são disparados na vida adulta ou após os 60 anos. Uma das causas também, hoje, no meio organizacional, nas empresas, são a questão das metas muitas vezes cobradas de forma que não são atingíveis, que não são mensuráveis, muita pressão psicológica, né, e muita confusão, muita falta de direcionamento, hoje, principalmente em relação à carreira e à vida pessoal.
Então, esses impactos, eles com certeza são negativos, porque as pessoas que apresentam um quadro depressivo, elas começam e não terminam a fazer as suas atividades ou realizar sonhos. Então, isso faz com que a pessoa perca a esperança, ela perca a energia, faz com que muitas vezes as pessoas com que elas se relacionam não compreendam de fato que isso é uma doença psicológica, e isso muitas vezes pode ser julgado de uma forma errada, fazendo com que isso cause um transtorno maior para esse paciente. Então, é comum que muitas vezes a pessoa que apresente depressão, ela não diga, ela não manifeste isso verbalmente. Mas é muito comum que as pessoas que convivam com esses pacientes, com essas pessoas que têm, vamos dizer assim, esses sintomas, elas comecem a perceber a falta de interesse por algumas coisas que muitas vezes eram interessantes e eram constantes, a falta pelo lazer, né? Casais, por exemplo, a baixa do libido, isso é muito interessante, que observe isso e muitas vezes isso é confundido, causa briga entre os casais. A falta de apetite, muitas vezes a pessoa perde peso, ela pode engordar também, ela pode ganhar peso. A falta da motivação de você levantar todos os dias para fazer aquilo que você sempre gostou. Falta de interesse pela atividade física. A motivação, a automotivação também, isso cai com muita frequência. Então, é importante que as pessoas que convivam com essas pessoas que apresentam esses transtornos, elas observem isso e procurem ajuda imediatamente. Você sabia que existem diferentes tipos de autismo? Hoje o autismo é compreendido dentro de um espectro que apresenta desde níveis, graus mais leves até os mais graves, com comprometimento maior. Apesar disso, nós devemos investir para que a criança possa aprender, se desenvolver, ganhar autonomia, porque isso pode ser adquirido com os estímulos corretos. De 13 anos até indefinido. De 13 anos até não definido. De 12 a 90. De 12 a 80. De 17 a 85 anos. Até então, a idade mínima estabelecida para começar a treinar é de 13 anos de idade, mas ainda não tem uma idade limite para parar de treinar.
O café da manhã ele é tido como uma das principais refeições do nosso dia, porque ele quebra o jejum involuntário que é mantido durante o sono. Segundo o Guia Alimentar Brasileiro, o café da manhã ele deve corresponder a 25% do valor calórico total que a gente consome durante o dia. Por que o café da manhã ele é importante? Algumas evidências científicas trazem que pessoas que tomam café da manhã de forma frequente, elas têm um menor risco de desenvolver sobrepeso ou obesidade. Muito porque o café da manhã geralmente é feito em casa e a disponibilidade de alimentos saudáveis dentro de casa é muito maior. Fora que o café da manhã ele proporciona uma saciedade e evita com que você faça lanches calóricos durante o seu dia. Geralmente os alimentos contidos no café da manhã são laticínios, nós temos o leite, queijos, iogurtes, temos as frutas, raízes. Ovo é um alimento muito interessante para se ter no café da manhã. E são alimentos que ou eles já estão prontos ou eles já podem ser preparados na noite anterior e armazenados, conservados na geladeira, e para que seja uma alimentação rápida. Não é o ideal, né? Seria bom tomar aquele café da manhã com mais calma, mas se você consegue preparar os alimentos e deixar na geladeira, principalmente por conta da disponibilidade das frutas, então fica mais fácil. E quem mesmo assim não conseguir fazer o café da manhã, é bom levar alimentos práticos na bolsa, alimentos que não precisam de conservação, frutas secas, as oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, são alimentos práticos que você consegue colocar no carro, que você consegue colocar na bolsa sem precisar de uma conservação maior. Tem várias sementes hoje em dia que as pessoas consomem, sementes de girassol, sementes de abóbora, são sementes altamente nutritivas. Nós temos alguns alimentos que a indústria nos proporciona, como as barrinhas de proteína, as barrinhas de cereal, que são alimentos que podem te auxiliar nesse momento que você precisa de uma comida prática. Já não é mais novidade sabermos que a atividade física ela é benéfica para todas as fases da vida. Porém, na terceira idade, podemos perceber esses benefícios com uma maior facilidade. A partir dos 30 anos acontece no nosso organismo um processo chamado sarcopenia, que é a perda de massa magra, massa muscular, e o aumento de gordura corporal. E isso acontece principalmente pela diminuição dos nossos hormônios. Assim, acontece uma perda de força, perda de flexibilidade, perda de movimentos cognitivos. Isso faz com que os idosos percam até os seus movimentos naturais, que são levantar e deitar de uma cama, subir uma escada. E como é que a gente pode combater isso? Com atividade física. Na verdade, existem 3 pilares. Atividade física, uma boa nutrição balanceada, e medicamentos na situação onde já haja necessidades. Com esses 3 pilares, se precisarmos escolher um, qual seria? A atividade física. Por quê? Porque os estudos mostram isso cada vez mais. A atividade aeróbica ela é muito importante para a manutenção da circulação sanguínea e também para o condicionamento cardiorrespiratório. E a musculação ela vai funcionar muito bem na questão da manutenção e na melhoria da massa muscular. Então, o ideal é que tenha a junção das 2 atividades, podendo ser assim, segunda, quarta e sexta a atividade de força, a musculação, e terça e quinta a atividade aeróbica, que pode ser uma caminhada, uma pedalada ou talvez até uma corrida, a depender. A gente não pode de maneira nenhuma subestimar os idosos achando que vai chegar em uma academia e simplesmente colocar menos carga, colocar menos tempo em uma esteira, por ele ser mais velho. A gente tem que fazer isso de acordo com a necessidade de cada um. Com a idade, é normal que percamos também um pouco do nosso até senso de humor, porque deixamos de fazer algumas coisas na qual fazíamos no passado, causando assim até uma certa reclusão. E a volta da atividade física, podendo ser até uma atividade em grupo, faz com que tenhamos não só benefícios musculares e estéticos, como também benefícios neurais, que são a melhoria da nossa autoestima. Vale salientar que não existe uma receita de bolo, então todo o programa tem que ser feito de maneira individual.
O idoso, antes de buscar a atividade física, ele tem que procurar, primeiramente, o seu acompanhamento médico, para que, com isso, faça uma anamnese, uma série de perguntas a respeito da sua vida, para avaliar os seus riscos de saúde e possíveis doenças que já o acompanhem, para que daí o médico envie o fisioterapeuta ou o educador físico para que possa começar a atividade física de maneira saudável. Margarina, para mim é o menos indicado. O menos é margarina não presta para nada, né? Azeite de oliva. Margarina. Manteiga. Na minha opinião, manteiga. Eu acho que é margarina, porque é vegetal, né? Gordura vegetal. Geralmente o que eles indicam, né, os especialistas indicam é que você prefira, o que a gente sabe hoje em dia, que prefere-se a manteiga, que é a gordura animal, mesmo com todo o processo que tem que ter uma restrição, mas mesmo assim ainda é melhor do que a gordura vegetal. É o que eu sei assim como leigo, mas o que a gente sabe de informações é isso. O menos indicado? A margarina, com certeza. Todos os outros três, tanto a manteiga quanto o óleo de coco e o azeite, são extremamente benéficos. Comer carboidrato à noite engorda? Isso é um mito, né? Comer para engordar é o excesso do que você come, né? Então, independente do horário que você come o carboidrato, se for bem administrado dentro das suas necessidades energéticas, não há problema algum, ele não vai engordar. Slackline é um esporte que nasceu na década de 80, foi criado lá na Califórnia por alpinistas no Parque Yosemite Valley. Entre os tempos que ele estava descansando, ele amarrou lá uma corda de um ponto ao outro, começou a se tornar uma brincadeira, uma descontração, e a partir disso foi ficando algo sério. Lá para o meado de 2009 já tinha a fita de iniciante, uma fita que não trepida tanto, mais fácil para você andar inicialmente, e depois eles colocaram a fita de 100% nylon, que é uma fita que impulsiona a pessoa para a pessoa fazer acrobacias, certo? Tem a fita de long line também, que é uma fita menor, ela não dá para você ficar fazendo acrobacias, pulando, dando flip, porque ela é mais resistente. Então as modalidades são essas: o long line, que pode ser feito no alto também, chamado de highline, e essa fita de trick line, que pode ser feito em cima da água e a gente chama de waterline. São essas modalidades do slackline. Os benefícios do slackline são manutenção do equilíbrio, fortalecimento de todos os grupos musculares, principalmente os membros inferiores e a região dos ombros, fortalecimento total do core, que é glúteo, abdômen, paravertebral, multifídeos, entre outros músculos que fazem parte do core. Melhora a capacidade de memória também, pelo fator do hormônio produzido irisina, que foi descoberto há um tempo atrás. Manutenção da memória, porque você gera mais gesto motor, e gesto motor produz irisina, a irisina ajuda na memória. Entre muitos outros, qualquer esporte promove bastante benefício só pelo fato de você estar se movimentando. O slackline mexe com o corpo todo, então gera mais resultados positivos à saúde. Se a pessoa ela não tem nenhuma restrição e ela quer começar a praticar o slackline, qual tipo de restrição eu estou falando? Uma frouxidão ligamentar,
uma acrodomalácia patelar nível 3, um problema de hérnia de disco na lombar, é interessante que você comece a praticar o esporte com a altura abaixo do joelho, porque vai te gerar mais confiança e se você porventura cair, você não vai se machucar tanto. Então, resumindo, não tem muita restrição, só se a pessoa tiver um problema bem sério de ligamentos. Para quem quer começar no esporte é muito importante ter cuidado com a segurança, porque o lugar onde você vai ancorar a fita, se esse lugar não tiver bem preso, não for fixo, pode acontecer de ceder e você se machucar. Outro fator também é o backup, que a gente sempre costuma botar. A catraca prende a fita. Se porventura o loop, que é o que prende a catraca, partir, a catraca vai direcionar da pessoa que está andando. Então por isso a gente tem uma corda de backup, ou seja, se o loop parte, a corda de backup vai segurar a catraca e você não vai sofrer um acidente grave. Então a dica com a segurança, tem que ter muito cuidado. Lá no Chile já aconteceu de uma pessoa estar praticando e a catraca partir no rosto dessa pessoa, ela ficar em estado grave, internado. Tudo porque não tinha uma corda segurando a catraca. Então pode ser até uma fita de caminhão, mas o ideal é que tenha o backup. Onde praticar em Salvador? Você pode praticar em qualquer lugar. Qualquer lugar que tenha 2 pontos fixos, você pode ancorar sua fita e que não esteja atrapalhando a movimentação urbana. Para quem quer começar o esporte, aqui em Salvador ainda não tem um CT oficial, um lugar bem estruturado, onde você vai poder treinar com segurança, com todos os equipamentos de ponta. Mas existem pontos alternativos, tem o Cristo, tem o Jardim de Alá, que são lugares onde tem bastantes árvores e é bastante favorável para você treinar em diversas distâncias. Aqui no Cabula a gente tem um CT que a gente criou, não é top de linha, mas dá para cumprir as nossas necessidades e a gente consegue aqui treinar com maior segurança.